estamos todos, quase todos, os gagos do tropeção, os que atrasamos as sílabas para ganhar tempo, para entender a palavra, para observar melhor, para fazer por nós ou pelo que está à nossa frente, os que repetimos as sílabas por amor à sílaba ou ao instante, os que cantamos as vezes que forem precisas para reproduzir a dança, o tempo, o contemporâneo. Matilde Campilho nasceu em Lisboa em 1982. É escritora. O seu primeiro livro, Jockey, saiu em 2014 e conseguiu a proeza de ser um sucesso junto da crítica especializada e do grande público, tanto em Portugal como no Brasil. Considera que a poesia não salva o mundo, mas salva um minuto, e também que o silêncio é uma bênção. Veremos qual destes dois sobressai mais ao longo desta conversa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Para a viagem a que chamamos vida, os melhores poetas escolhem sempre as palavras certas. E se as palavras são caminhos, então as frases fazem-nos chegar perto. Nem sempre sai à primeira que o diga a convidada deste podcast. Mas quando saem, é ou não uma viagem inspiradora? Viagem? Para quem? Para quem escreve, certo, mas principalmente para quem lê. E olhem que de caminhos percebemos nós, especialmente aqueles que ficam na memória. Aqui na BMW, orgulhamos-nos de garantir o conforto de todas as viagens, sejam elas as do dia-a-dia ou as mais prolongadas. Prova disso é o nosso BMW iX2, um modelo totalmente elétrico, que junta conforto, rasgo e uma experiência premium na estrada. É uma qualidade, sim senhor. Connosco, nunca foi tão fácil sentir-se emocionado ao volante, como se da estrofe de um belo poema se tratasse. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, Matilde. Olá, Francisco. Bem-vinda a este podcast. Obrigada. Esta frase que eu aqui fui buscar sobre a poesia, e bem sabendo agora que já não te dedicas tanto à poesia, mas ainda consideras que é verdade que a poesia não salva o mundo, mas pode salvar um minuto. Quem diz a poesia diz outro tipo de artes, vá lá. Essa frase eu não sei exatamente. Eu só me posso responsabilizar em princípio por coisas que escrevi e que foram editadas e que, portanto, em princípio ou saíram nos meus 2 livros ou nas esparsas crónicas que escrevi nos jornais e nas revistas. Essa frase eu não sei exatamente, eu sei que ela existe, deve ter sido na mesa em Paraty. Essa é uma das coisas que me faz alguma... Quando me convidaste para vir aqui, eu aceitei com todo o prazer. É no Expresso, é contigo, é na SIC Notícias, é uma coisa séria, que tem edição, que tem um tempo específico e que em princípio fica dentro desses parâmetros, porque hoje o mundo tem muito pouca edição, tem muito pouco autor, editor que vem e trabalha sobre isto para dizer o quê? Que essa frase, talvez eu a tenha dito. Não sou a mesma pessoa de todo, como provavelmente também não serei daqui a um ano, e não me posso nada responsabilizar por ela. Sobre a poesia já não posso falar muito porque já abandonei como autora há bastante tempo. E porquê que abandonaste a poesia? Foi uma época mais ou menos, isso é... O meu primeiro livro sai em 2014. Sim. O primeiro poema desse livro é de 2009, saiu. Estamos em 2024 e, portanto, é mais um... Quando as pessoas têm acesso aos livros, o livro sai naquele ano, mas não sabem quanto tempo é que ele esteve a ser feito. Aquele é um livro que retrata vivências de uma época, de uma idade, de uma juventude em que eu vivia no Brasil e que vinha a Portugal e que estava no Brasil, e portanto é um livro que retrata um bocadinho não só essas vivências, como mais ainda, que era o que mais me interessava, o português que se falava num lado e no outro e que fazia essa brincadeira e a poesia prestava-se muito a essa brincadeira oral, principalmente, e talvez a melhor forma de reproduzir o oral
na literatura seja a poesia, e portanto era isso que eu fazia na altura, era isso que eu lia na altura bastante, e quando tu escreves, em princípio, o que tu lês reflete bastante o que tu vais fazer. Mas é uma fase da tua vida, tu hoje em dia já não te revês nessa fase da tua vida, ou não te revês naquilo que tu escrevias naquela altura? Não, isso claro que não, principalmente por isto, 2009, 2014, 2024, ainda por cima tendo todos em conta os últimos anos que foram bastante intensos, e tenho 41 anos agora, estava no fim dos 20, no princípio dos 20 até antes, e portanto não me arrependo nem um pouco, não digo que não fui eu, que não sou eu, somos uma amálgama de tudo isso, mas hoje não posso responder por isso porque já está muito lá atrás. É um bocado como, por exemplo, os Pearl Jam, que começaram lá em 92, 93 e hoje em dia ainda cantam algumas das músicas que naquela altura escreveram, um Eddie Vedder, e se calhar ele também já não se revê, uns Ornatos Violeta, mas continuam a fazer isso em palco. Então, a coisa boa da literatura, uma das várias coisas boas da literatura, pelo menos até aqui, é que tu não tens essa necessidade nem um pouco de palco. Aliás, é o contrário disso. A escrita é o contrário do palco, a meu ver. Um cantor, um músico, um ator, se tudo der certo, tem palco, tem muito palco. Tu trabalhas com o teu corpo e o teu corpo é o teu instrumento e tu tens que o apresentar em público. Um escritor nem um pouco. Pode escolher fazê-lo, pode escolher, a poesia até se prestava mais à utilização da voz como instrumento, é muito útil no silêncio em casa, é muito útil mais na poesia, mas também na prosa, fazer uma leitura em alto para se entender o que se está a escrever, para se ouvir o som, mas tu não tens nem um pouco, e eu faço isso quase nada. Houve uma época que fazia, lá está, a poesia prestava-se, existia os festivais, tinha essa possibilidade de viajar e, portanto, existia sempre essa parte de leitura ou de público. Hoje em dia eu não vejo grande necessidade de fazer disto uma performance, porque o meu trabalho hoje em dia não tem nada a ver com isso. Tu disse que a escrita é natural, mas como é que isto começa? Na tua infância já escrevias? Uma coisa que faz mais à frente, quando tu tinhas já mais alguma maturidade? Como é que começa esta tua incursão e esta tua profissão, que é a escrita? Eu disse que a escrita era natural, estás a ver? Não sei. Não, tem dias que não é nada natural. Tens de pesquisar o teu nome no Google. Talvez isso nunca fiz, espero não. Talvez tenha feito muito lá atrás e hoje em dia em absoluto não. A escrita não é nada natural. A escrita tem dias que é bastante até difícil. O que é mais natural para mim, e que acho que para a maioria dos autores, é a leitura. Os teus pais incentivavam-te a ler? Bastante. O que é que lias nos anos 80? O que é que tu lias? O que é que eu lia nos anos 80? Não te vou saber dizer. Assim. Lia muitos livros que herdava da minha mãe. A minha mãe tinha aquelas coleções dos 5, dos 7, e que depois migrou para aquelas coisas de uma aventura. Sim, e das viagens na minha terra e tudo aquilo, e portanto... E depois aquilo foi avançando. Eu tive a sorte, a minha mãe era uma espécie de biblioteca privada, porque não só me foi passando os dela, como quando eu fui avançando nas minhas leituras, a minha mãe dizia sempre: ok, para livros eu estou aqui, se acabares um, podemos ir procurar outro, podemos ir à loja e procurar. Era a única coisa que ela dizia: ok, isto aqui podemos ir buscar. E portanto é muito importante nesta minha educação literária. Mas eu acho que a maioria dos escritores vão-te dizer que são muito mais leitores do que escritores. Não acredito exatamente em alguém que escreva sem ler. Isso não... E observadores também? Observadores também. Há outros que nunca saíram do quarto e portanto, e são escritores e belíssimos escritores e que estão connosco até hoje. E, portanto, mas sim, observadores, seja lá para fora, seja para dentro, sempre leitores. Observadores, a partir do momento em que tu és leitor, és sempre observador, mesmo que não saias do mesmo sítio. Uhum. Estás onde? Estás em Lisboa? Não, eu vivia fora de Lisboa. Eu estudei no Liceu de Santarém, e fiz lá a escola primária, fiz sempre a escola pública. Estudei num liceu muito bom, fiz sempre a escola pública e tive muita... Foi uma boa época, porque tive extraordinários professores, eu tive a sorte de ter especialmente belíssimos professores de português,
daqueles que, estás a ver, geração 80, portanto, aqueles 14 anos que conseguiam pôr uma sala toda de pré-adolescentes quietos e calados. Isso é incrível. A ouvir o que o professor diz, pela via da literatura, pela via das histórias. Muitas vezes até falhando talvez um pouco o programa, mas conseguindo a atenção através da ficção, através da imaginação de várias crianças. E depois vais para a Universidade Nova estudar línguas e literatura. Qual é que era o objetivo? Ou seja, que eu queria acabar, não é um curso propriamente que seja conhecido por ter grandes saídas. Qual é que era o objetivo? Eu continuei sempre grande leitora. Eu tinha 17 anos, eu sou de dezembro, portanto eu tinha 17 anos quando chegou a altura de entrar na universidade. Era óbvio que tinha que ser uma coisa de humanidades, eu vinha de humanidades, era essa a minha área. Houve ali uma dúvida entre direito e literatura. Hoje em dia não sei se não devia ter tirado direito, porque a literatura poderia continuar a fazer, mas não me arrependo nada. O curso foi bom, mas depois a verdade, a prática é que o que dizes que talvez não dê para nada, deu. Eu trabalhei sempre hoje estou mais ou menos a tempo inteiro a escrever, mais ou menos, sendo que isso nunca é, pelo menos não a escrever ficção a tempo inteiro, isso hoje é muito difícil, mas depois é um curso que te dá pensamento e, portanto, se te dá a elasticidade de pensamento e de análise, podes fazer muitíssimas coisas. Eu trabalhei por acaso mais ou menos sempre em televisão e depois em rádio, como trabalho hoje em dia. Como é que é um dia típico teu? Disseste que escreves quase a tempo inteiro. É exatamente assim. Leio bastante, escrevo bastante. É possível uma pessoa viver da escrita? Não. O que quer dizer? Uma pessoa, não sei, esta pessoa não. Esta pessoa não. Pode-se escrever de muitas maneiras, volto a dizer. Claro. Só da ficção em Portugal é muito difícil. Escrevi crónicas para vários lugares muitas vezes. A rádio não deixa de ser uma maneira de escrever também. Eu faço um programa todos os domingos à noite na Antena 3 com o Tomás. Ping-pong, não é? Ping-pong. Há quase 10 anos. Há quase 10 anos. Era mais ou menos para ser uma coisa provisória. Nenhum de nós vinha da rádio ou vinha da televisão. Ele é músico, é artista plástico, é um escritor escondido também. Eu acho, porque na verdade nós escrevemos os guiões todas as semanas juntos e, portanto, ele para mim já é absolutamente... Mas como é que se conheceram? Ele é mais velho, não é? Já nos conhecíamos mais ou menos destas coisas das artes e da literatura, e depois, na altura, o Nuno Artur Silva, que era diretor, convidou-nos para fazer, conhecendo-nos aos dois e achou que fazia sentido fazermos um programa juntos, e estamos lá até hoje, sem nunca falhar um domingo, sem nenhuma doença, sem nenhuma até ver, e que não deixa de ser uma maneira de escrever também, e que isto tudo faz parte do meu trabalho, ler e escrever, muitas vezes para a rádio, muitas vezes para outros meios que pedem, muitas vezes faço traduções. Um dia não é sempre igual, porque felizmente aparecem trabalhos, seja para escrever para teatro, seja para fazer traduções, e portanto é um dia em frente aos livros, em princípio. Trabalhaste em televisão, foste para Madrid também, não é? Depois do curso acabar. Como é que isso surge, essa deriva para a televisão? Saí da universidade, estava à procura de trabalho. Como disseste, não era fácil, não era impossível, mas não era fácil, como curso de literatura. Eu sempre gostei da imagem, e isso hoje em dia é muito claro na minha escrita, que é muito imagética e é sempre muito ligada, seja às artes plásticas, mas há sempre uma imagem em movimento. Contrariamente ao que dizem a maioria das pessoas da nossa geração, eu gosto muito de televisão e gostei sempre. Acabou por ser quase por acaso, porque eu respondi a um anúncio para trabalhar num canal de televisão que tinha mais a ver com a parte de comunicação e que, portanto, estaria em princípio mais ligado ao meu curso. Qual é que era? Posso dizer aqui, era a Fox National Geographic, que hoje em dia já não se chama assim. Podes dizer aqui, não é? Provavelmente concorrente da SIC Notícias. E na época o centro deles era em Madrid. Portugal e Espanha era feito em Madrid. E essa parte era para comunicação, mas era em Portugal, era um estágio. Eu próprio disse, talvez. E eles é que disseram, mas há uma parte mais de edição e de produção, mas tem que ser em Madrid. E então eu fui a uma entrevista, passei e fiquei há 3 anos, creio, a trabalhar em Madrid, que curiosamente, trabalhar em edição na televisão em Madrid, porque eu fazia a produção para Portugal,
mas da parte criativa, das promos dos vários canais, que na época era o Fox Life, Fox Crime, que toda a gente via nessa altura. Isto foi há, não sei, 12, 15 anos, não sei bem. E era a National Geographic, e o diretor criativo com quem eu trabalhava começou a perceber que eu gostava bastante da parte narrativa, que ficava muito tempo nas ilhas de edição, com as pessoas que estavam a editar e tal, e com ele, devagarinho, fui-me sentando a editar também. Que foi, curiosamente, a minha porta de entrada. Obviamente, sim, escrevia, mas tinha uma coisa só minha. A minha porta de entrada na narrativa curta, incisiva e sempre ligada à música. Porque tu, para fazeres uma promo, tinhas 30 segundos para contar uma história, para chamar a atenção das pessoas. E esse diretor criativo da Fox em Madrid ensinou muitas coisas que eu depois pude levar para a minha literatura muitos anos mais tarde. Sobre ritmo, sobre canção, sobre chamar a atenção, se eu quisesse, que depois não era o caso, mas especialmente sobre ritmo. A televisão teve então um papel importante na escritora Matilde Campilho. Na escritora Matilde Campilho da minha vida teve absolutamente no meu caminho. Eu trabalhei depois em outros canais, outro muito ligado à música, MTV, que fazia a mesma coisa, que aí já não editava a parte de vídeo em Portugal. Eu já não editava a parte de vídeo, fazia só as promos para a MTV, para a Nickelodeon, que depois era de repente todo um outro público. E é muito curioso esta maneira que tu tens. Enquanto que tu, quando és escritor, escreves a tua ficção, vais felizmente para onde queres, e quando estás a trabalhar para outros, tens que te adaptar a um público. E foi muito curioso ter que escrever para a National Geographic sobre animais, para um público que lhes interessa o leão, geralmente de manhã. Tu tens que pensar exatamente quem é que te está a ouvir, ou a pessoa que quer ver as séries, ou subitamente as crianças que querem ver o SpongeBob. E portanto tens que te adaptar. E isso foi uma experiência. Tu fazes Erasmus em Itália, não é? E acabas por ter também, fazes lá um curso também História da Arte. O meu Erasmus, eu sou de pré-Bolonha, portanto ainda não existia, mas na Universidade Nova onde eu estava, já sabia que iria existir Bolonha, e estava-se a fazer uma transição. A transição consistia em tu fazeres o teu curso, a tua licenciatura, e depois eles davam-te a possibilidade de fazeres que eles chamavam um minor noutro curso da universidade. E eu optei por fazer, e muita gente espalhava, eram 4 anos o curso, e muitas pessoas espalhavam as cadeiras, aquelas 10 pelos vários 4 anos, e eu optei por deixar as 10 cadeiras para um último semestre, que foi História da Arte, e fui fazer em Erasmus em Itália. E portanto é dentro do meu curso, é o Erasmus, é um bocadinho mais tarde. Muita gente fez o Erasmus mais ou menos a meio do curso, eu fiz um bocadinho mais velha no fim. História da Arte era também uma hipótese quando eu entrei para a universidade, voltando à coisa da imagem, esteve sempre presente, e portanto fui fazer isso em Erasmus. Enquanto artista e não tanto escritora, achas que podias ter... Não. Em verdade, por aí? Não, fui sempre muito mais observadora do que fazedora. Não te vou dizer que não tentei. Cheguei a fazer, quando chegava aqui, lembrei-me, e contava-te há pouco, que era muito nova. Havia uma revista que fazia parte aqui, que já não existe, que fazia parte aqui do grupo. E eu dizer vi... qual é? Pode dizer. Que era a Ser de Portugal, que eu lia quando era mais miúda. E gostava muito da revista, e ainda não estava nem por sombras pronta para escrever, muito menos sobre surf, e nunca estive, creio que nunca estarei. Mas fazia alguns desenhos e fazia algumas ilustrações para mim, e vim aqui, era muito miúdo, vim aqui bater à porta, perguntei se podia falar com o diretor, ele recebeu-me, disse sim, e eu disse: olha, eu faço uns desenhos, gosto muito da vossa revista, acha que existe espaço para isso? E curiosamente existia, e eu tive alguns anos, depois até aquilo foi durando 3 anos a fazer ilustrações para eles uma vez por mês. E portanto, não que eu não tenha feito uma aproximação a outras maneiras de contar histórias, fosse pela televisão, fosse pelo desenho, mas felizmente já há vários anos que abandonei aqueles que não me competiam, e tento fazer só aquilo que me compete. Tinhas já 2 experiências no estrangeiro, uma em Milão, outra em Madrid, e pelos vistos correram bem, e em 2010 vais para o Brasil. Primeiro, como é que acontece ires para o Brasil, e depois como é que acontece esse teu enamoramento pelo Brasil?
Fiz toda a escola pública, fiz o Erasmus e depois fiz uma coisa que era o Inovarte, que eu não sei se ainda existe, que era Inovo Contacto para quem não era das artes e era Inovarte para quem era das artes. E no Inovo Contacto, se bem me lembro, as pessoas inscreviam-se para uma experiência de trabalhar no estrangeiro e davam-te o lugar para onde tu irias sem tu saberes, não podias escolher. Portanto, podias calhar em qualquer país. No Inovarte, tu podias escolher um lugar para onde trabalhar, um país, inscrevias-te e depois entravas ou não. Eu escolhi o Brasil. Chegava aqui muita música brasileira, chegava aqui muita, e eu tinha uma certa curiosidade. Muitas pessoas me falavam que talvez pudesse ser um lugar do qual eu gostasse. Queria uma experiência diferente. Já tinha estado, eu não só tinha feito Erasmus aqui, tinha vivido em Madrid, mas tinha tido a possibilidade que a nossa geração teve na época de viajar pela Europa. Eu estando a fazer Erasmus em Milão, era realmente um lugar onde tu podias entrar na estação central, olhar para o mapa dos comboios e poder ir para vários lugares na Europa. Eu não fiz o Interrail como a maioria das pessoas, mas fiz havia outros Erasmus noutros lugares e, portanto, visitei muitas pessoas, conheci muito da Europa nessa época de comboio. Queria uma experiência um bocadinho diferente, um bocadinho mais longe. Inscrevi-me e foi através de uma produtora no Brasil, outra vez em televisão, uma produtora pequena, para ir fazer. Eles estavam a filmar um documentário e eu fui com eles com o Inovarte. E depois realmente gostei e fiz de tudo para ficar e fui arranjando outros trabalhos e, portanto, acabei por ficar. Mas na altura achavas que podias seguir uma carreira como repórter, como copy na área da televisão, dos mídias em geral? Era isso? Sim, nessa época era isso que eu fazia. Não repórter, esta coisa de aparecer em frente às câmaras. Eu sempre gostei do outro lado. A voz está ok, por isso daí a rádio. A escrita está muito bem. Estou escondida, não tenho que ter cara, não tenho que ter um corpo em ação. Mas sim, foi isso que eu fiz durante não sei quanto tempo. No Brasil depois acabou por ser por aí, acabou por ser por via da escrita. Houve alguns toques na produção, na ajuda aqui e ali em várias áreas, mas acabei por ficar na parte de escrita, mesmo na televisão. Começas a enturmar-te com algumas pessoas da cena literária brasileira e começas a publicar poemas no jornal sim. Globo. Sim, como é que isso sim. acontece? Eu, quando fui para o Brasil, não conhecia ninguém. Uma aventura. Sim, como próprio da idade. E fui conhecendo aqui e ali, amigos de amigos e tal. E curiosamente, quando não conheces ninguém e vais naquela idade e vais para fora do teu país e fora do teu espaço de conforto, vais mais disponível e especialmente vais mais disponível para encontrar pessoas que sejam mais parecidos contigo naquela fase da tua vida. E portanto, no Brasil, no Rio de Janeiro, não posso falar no Brasil porque eu não conheço o Brasil, conheço uma parte do Rio de Janeiro que mesmo assim, como já se passaram 10 anos, terá mudado muitíssimo, mais do que eu até. Mas conheci algumas pessoas da área porque existia, lá está, leituras de poesia e portanto eu aparecia e tens mais facilidade em sair de casa do que talvez hoje em dia, e fiz muitos amigos assim. Um desses amigos era um tipo mais velho, que já era um poeta publicado e que puxava um bocadinho por mim, fazia uma coisa um bocadinho de mentor que faz muita falta quando tu estás a começar a escrever, ou pelo menos no meu caso foi de extrema importância. Uma pessoa que só me conhece por aí, encontramos-nos por um gosto comum e que ele, mais do que dar-me as leituras dele e que ele acha boas para ele, observa-me em movimento e entende o que é que eu gostaria de ler para a partir daí se desdobrar a minha escrita. Ele era editor na época do suplemento, creio que se chamava Prosa e Verso, no Jornal Globo, e é ele que um dia me desafia então para publicar um poema no jornal, e começa por aí a aventura. E tu na altura também te inspiraste muito com o Rio de Janeiro, é uma cidade, como tu dizes, que hoje em dia está diferente, 10 anos depois, ou mais 10 anos depois. Quais é que são os encantos, quais é que são as memórias mais marcantes que tens dessa época que viveste lá? Creio que pus todos no meu primeiro livro. Bem, mas como agora escreves prosa e não é poesia... Não, mas ele ainda lá está. Aliás, tudo aquilo ainda lá está, ainda é possível. Curiosamente, a maioria das pessoas, do que me recordo, estrangeiros que chegam ao Rio de Janeiro, é óbvio que se encantam com aquela cidade
que é na praia, que é uma coisa que para nós é muito uma cidade, é tão urbana, e tu tens a possibilidade de ir a uma livraria, de ir ao cinema, é super urbano, e aos pés existe o mar. Eu compreendo, isso a mim também num primeiro momento me entusiasmou, mas depois foi muito mais o centro do Rio, a cena, as livrarias. Eu ainda hoje, se vou viajar, a primeira coisa que eu procuro é onde é que há livrarias e principalmente onde é que há alfarrabistas, ou seja, onde é que há os livros já lidos que eu possa procurar nas cidades dos outros. E o Rio de Janeiro tinha muito isso, tinha muitas livrarias alfarrabistas, especialmente no centro da cidade, onde eu acabei por passar mais tempo no Rio. Depois vem um sucesso com o Jockey. Imagino que ninguém, por mais que acredite em si próprio, esteja à espera de um tamanho de sucesso com um livro em que estavas a lançar pela primeira vez. Como é que foi na altura lidar com isso? Não foi bom. É muito bom, como tu dizias no princípio, lançar-se um livro e perceberes que existe entre a crítica e os leitores, principalmente em Portugal, num país onde as coisas são muito pequenas, todas as áreas são pequenas, a literatura ainda é menor, porque é muito pouca gente, toda a gente... Mas, felizmente, na época eu não estava dentro, não conhecia absolutamente ninguém. Escrevi com uma liberdade muito grande por não saber exatamente no que é que me estava a meter. Um primeiro livro de poemas, especialmente naquela idade, tu vais reunindo, tens um fio condutor. Eu tinha, como te dizia, este meu amigo que foi grande companheiro nisto, mas não havia à partida, como depois quando tu já te tornas escritor, uma editora que te acompanhe. Tu não pensas nisso, num leitor, numa crítica, numa recepção. E, portanto, só o facto de ter um livro publicado, especialmente um livro de poemas, já é causa da maior alegria. Para mim estaria bom. Eu não imaginava que pudesse acontecer, que o livro pudesse ter leitores, para além da minha família e dos meus amigos. Eles gostaram? Também gostaram? Foram? Creio que as pessoas de fora terão gostado mais. Não por nada. Nós somos várias coisas nos vários lugares que habitamos. É sempre mais difícil quando tu vais ter uma personagem pública, ou mesmo quando o teu trabalho, claro que sim, estou a dizer isto, e claro que a minha família leu, e claro que... Mas é sempre mais difícil tu fazeres a separação. Esses são os poucos que não podem, em absoluto, fazer a separação entre eu e o meu trabalho. Eles são os que me conhecem por inteiro. Hoje, que eu já vivo isto de uma maneira, vamos dizer, um pouco mais profissional, não sei se lhe posso chamar assim, até porque não é exatamente. É profissional de todas as vezes que sai um livro, e saíram só 2, com diferença quase de 10, 6, 7 anos. E quando é o próximo? Não, isso não. É o que toda a gente quer saber. O primeiro demorou 7 anos, e eu dizendo-te que o primeiro poema era de 2009, e portanto agora... mas não. No princípio pode ter sido até divertido, mas o princípio durou 15 dias. Eu lembro-me de ligar para a minha editora, para o lugar, e ligar para eles e dizer: não quero mais. Quero isto, quero o livro publicado, mas aquilo era só o princípio. Isto foi há 10 anos. Do mundo que habitamos hoje, e que ainda se pode desenrolar em coisas um pouco mais terríveis, em que quando tu fazes qualquer coisa que seja minimamente pública, seja na literatura, seja na política, seja no teu trabalho, se envolve um público um bocadinho maior, é quase como se tivesses uma obrigação, que não tens em absoluto, e eu escolhi por isso sair um pouco, de ser uma coisa por inteiro, quase um pacote por inteiro. Será que é assim que se diz? Um autor tem que aparecer, tem que ter redes sociais. Eu, por exemplo, não tenho redes sociais porque acho que... Já tiveste? Já tive. Tive muito no princípio, quando todos, creio que tivemos, quando aquilo começou. Aliás, aquela primeira rede, o Facebook, que inaugurou a palavra amigo, vamos assim dizer, que estava tudo muito bem feito. Tu realmente, num primeiro momento, aquilo era interessante, porque esta pessoa que estudou comigo quando eu era mais nova, vou buscar esta pessoa, era realmente os teus amigos. E até alguns, aquilo servia um pouco, coisa que hoje em dia faço
com as 3 ou 4 pessoas mais íntimas, que é quando tu escreves qualquer coisa, mandas, olha o que é que achas disto. Como toda a gente tem os seus pequenos editores privados e depois tens o editor maior, felizmente. Aquilo tinha tão poucos amigos e eram realmente teus amigos que eu até terei publicado 2 ou 3 poemas na época no Facebook e depois e havia uma conversa a partir daquilo. Mas isso é absolutamente outro tempo. Quando eu trago aqui este objeto, que é uma cassete. Já que o introduziste aqui na conversa, nós teremos aqui no podcast, normalmente pedimos aos nossos convidados para trazer um objeto que faça lembrar os anos 80 ou a sua infância, a adolescência. Tu trouxeste uma cassete. Trouxe uma cassete, acho que a maior parte das pessoas dos anos 80 poderiam ter trazido uma cassete. Claro. Uma cassete que não é só uma cassete, como nestas cabeças aqui em cima tem bocados de papel enfiados, porque podíamos gravar as cassetes por cima das outras cassetes, quando já não havia, quando nos fartávamos das outras. Mas isto tudo tinha um tempo, sem querer ser muito saudosista. Porque E esta tem alguma coisa? Esta na verdade terá, mas eu ia trazer outra e que perdi, que era uma cassete dos Beach Boys, que foi, creio que, a minha primeira cassete, e andei à procura hoje antes de vir e não encontrei. E, portanto, esta é uma cassete gravada, mas eu não tive tempo de a ouvir. E, portanto, se isto fosse outro tempo, podíamos pôr a tocar agora. Deixar aqui com o João depois vai pôr aqui com uma banda sonora depois, se for bom. Mas tudo isto para dizer que tudo isto tinha um tempo. Tu, para gravares uma cassete, ou tinhas 2 decks e tinhas que escolher exatamente que músicas é que querias pôr, ou ainda tinhas aquela coisa de ficar sentado à frente da rádio a ver quando é que a música que tu querias ouvir tocava. Não raras vezes a música ficava gravada com o locutor a falar ainda, ou com um jingle a passar por cima, e portanto tudo isto. Porque é que eu fiz esta ligação entre as redes sociais? Tinha a ver com os Spotify e com... É uma experiência absolutamente... Talvez a distância seja esta, que é maior ainda neste caso, mas... Estavas a falar sobre o tempo também, que na altura, quando tiveste este sucesso também, que as coisas tinham outro tempo, não é? E que estavas a falar sobre também a forma como tu achas que hoje em dia já não temos direito à nossa imagem ou privacidade se temos algum tipo de... reconhecimento público. Ainda bem que o teu trabalho tem um reconhecimento público, mas porquê que o teu trabalho tem que arrastar o teu rosto ou a tua voz? O escritor, a pessoa da rádio... Nós hoje estamos a fazer isto aqui. Eu vim com todo o gosto, é uma coisa feita de voz e, portanto, sim. Se fosse uma coisa feita de vídeo, talvez não. Porque já implica todo... E porque sabemos que as coisas hoje em dia nunca são só o seu momento. Nem a rádio é só o seu momento. O meu programa, muita gente me pergunta às vezes porquê que não tem podcast para eu poder ouvir quando eu quero o teu programa. Só que o meu programa é um programa de música e, portanto, por questões de direitos, não pode ser um podcast, obviamente. Mas olha que tem podcast. E não é podcast exatamente, está disponível online no RTP Play, mas não está onde as pessoas costumam ouvir os podcasts, porque aí a música não poderia existir, só poderia existir uns segundos da música. Sim, mas eu não conhecia e portanto estive a ouvir um bocadinho por causa desta conversa e vocês têm um ótimo gosto musical, é fantástico. Talvez seja gostar desta cassete, não sabemos. Porque na verdade há muitas das canções que pomos que não serão muito diferentes do que se ouvia nos anos 80 e nos anos 90. Um bocadinho de tudo. Tendo um bocadinho de tudo. Disseste recentemente, ou numa entrevista que não é muito recente porque não dá já há muito tempo em entrevistas, mas dizes: uma das coisas mais perigosas do mundo de hoje é não ter tempo para pensar e ainda assim ter que dar respostas rápidas e permanentes que ficam cravadas em nós. Como é que isto se combate? Se é que isto se combate hoje em dia? Não só como é que se combate essa permanência da resposta, sabendo que tu, qualquer pessoa que esteja aqui hoje terá uma opinião e é muito possível que daqui a poucos anos tenha outra, porque é isso mesmo, avançar. Como é que se combate a deturpação daquilo que tu disseste com a passagem do tempo? Cada vez mais sabemos, teremos que lutar contra isso e de várias maneiras. Existem os alegres, felizes e contentes pela chegada da inteligência artificial. Eu, obviamente, sou ludita nisto, estou com muita dificuldade em assistir a esta revolução. A nossa geração é quase uma geração Humpty Dumpty, que existe um lado do mundo quando olhamos por cima de um ombro e existe um outro lado do mundo e do tempo quando olhamos isto numa época em que estamos, obviamente que os nossos pais também assistiram a isso, mas nós na época absoluta em que estamos no ativo,
na vida ativa, no trabalho, nas nossas famílias, e de repente nós somos de facto, e do que eu ouvi deste podcast, todas as pessoas falam disso, que somos do tempo de ter telefone em casa e de não haver telefone móvel, somos do tempo de não existir internet, de quando a internet começa a existir, ser uma coisa ainda muito próxima disto que falávamos, à qual tu precisas de dar tempo. Aquela coisa do modem, a ligar, e nós à espera, para poder ouvir aquilo. Tudo aquilo tinha um tempo que era muito humano, e hoje vai tudo muito à nossa frente. E o ir à nossa frente terá com certeza as suas coisas boas. Eu não quero negar todo o progresso. Na ciência, com certeza, terá coisas boas. Eu tenho dificuldade em observar Na escrita, por exemplo, tu falavas da inteligência artificial, e ele a ler uma notícia, acho, não sei se uma escritora japonesa, cujo nome, obviamente, não me recordo, que disse, sem esconder, que uma parte do seu livro, e justificou, foi escrita por um robô. E ela diz que o contexto assim o justificava. Isso assusta-se. Assusta-me não só na minha vida privada e no meu trabalho como autora, e tens falado muito nisso, neste momento na literatura, até muito na área da tradução, porque os tradutores têm um trabalho que é bastante mal pago e um trabalho muitíssimo importante, nem sequer temos muitos em Portugal, e subitamente existe uma quantidade, vamos chamar-lhe robôs, mas não só é a inteligência artificial, a fazer as coisas aparentemente muito mais depressa. Resta saber se melhor, até ver não melhor. Mas porque o público muitas vezes não é muito exigente, e porque existe um sistema muito mercantilista nisto também nos livros, é muito mais fácil tu não pagares do que pagares e ter... Agora, isto vai ser... Eu não posso dizer que não quero. Isso não vai fazer com que não exista. Vai existir e já existe. Pessoas que dizem que escrevem livros e é a inteligência artificial que escreve. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, até porque é muito difícil. Eu só consigo falar pela minha área. Não tenho dúvidas que a inteligência artificial, se tu puseres lá o ChatGPT, aquilo tudo, as ordens certas, eu nunca entrei. Há muita gente que entrou para experimentar, eu nunca entrei nem para ver o que era, não tenho grande interesse, talvez contra mim, deveria, talvez, estou no mundo e poderia querer observar, mas não tenho. Não tens curiosidade em... Não tenho. Não tenho dúvidas que fará um trabalho, até ver, pelo menos decente. Mas isto porquê? O ChatGPT, pelo menos, e muita da inteligência artificial, foi alimentada a tudo o que de melhor e pior fizemos nós, humanidade. Entre eles, muitíssima literatura. Quando tu tens a capacidade, tu, não posso chamar tu, seria um it, porque aquilo não é um ser humano, mas há ali uma figura que tem a capacidade de absorver muitíssima literatura. Começámos esta conversa por dizer isso mesmo. Antes de ser um escritor, é um leitor. A máquina leu tudo muito mais do que eu alguma vez poderia ler em 10 vidas. É óbvio que pode fazer um trabalho eficaz. Mas depois vamos ao óbvio, nunca poderá ter o twist, nem sequer lhe vou chamar o brilho, o particular de cada humano. Mas talvez até a alma ele consiga simular. Mas isso não me vai impedir de fazer o meu trabalho. A parte das poucas partes boas, tu perguntavas-me há pouco se pode viver disto. Não, mas até ver não foi por isso que eu deixei de fazer. Quando existe esta conversa em cima da mesa da inteligência artificial passar por cima do autor, sim, é possível que a inteligência artificial passe por cima do autor em termos de mercado. Isto na literatura e na ficção. Não vai impedir o autor, o escritor, de continuar a escrever. Qual é que é a tua reação, ou qual é que é a tua opinião sobre o facto de a tecnologia poder estar a trazer maior solidão às pessoas, como eu dizia também ao início, dizer que o silêncio é uma bênção, mas a maior parte das pessoas hoje em dia não é capaz de conviver com o silêncio. O que é que achas sobre isso? Embora haja um silêncio enorme, se tu entras numa sala e as pessoas estiverem todas, cada uma sozinha agarrada ao seu telefone, há um silêncio ensurdecedor. Mas é verdade, não há... Mas são sempre bombardeadas com qualquer coisa. Não há o não fazer nada, há uma constante... Depois há outra coisa curiosa na internet. Quando falamos de internet, falamos de redes sociais, até porque há muita coisa na internet que por exemplo, existe uma rede de bibliotecas. Eu tenho acesso a livros
que não teria se estivesse talvez em Portugal, porque há muitas coisas que eu posso aceder, e estando em Lisboa mais ainda, tenho a Biblioteca Nacional, mas há muita coisa internacional que eu não teria acesso se não fosse a internet. E portanto, com certeza, há muitíssimas coisas boas, até em termos de imagem, coisa que eu posso ver, principalmente depois da pandemia. Os museus todos disponibilizaram, não só para observar, mas para usar, mas isso é outra conversa. Portanto, não é só, a internet não é tudo mau. As redes sociais não só se apropriaram, trazendo a coisa um bocadinho para a literatura, da narrativa. Eu dizia-te há pouco que se apropriou da palavra primeiro amigo. E começamos por aí, começamos numa coisa um bocadinho mais emocional. Olha, chama os teus amigos. Logo depois vem outra rede social, muito mais intensa, muito mais bruta, que já lhes chama seguidores. Portanto, tu já estás a transformar. Isto tudo é muito, na verdade, observável e explicável. Esta coisa de que hoje em dia toda a gente, o ser humano sempre teve essa necessidade, a grande maioria das pessoas estar ao centro da conversa, mas hoje em dia o número é muitíssimo, porque tu tens um telefone, tens a capacidade de tirar fotografias a ti mesmo constantemente, ou o que é que tu estás a comer, tu fazes a tua própria narrativa, voltando à literatura, e depois tens os teus seguidores, que noutro lugar seria ouvintes ou leitores, e podes passar a tua história constantemente e sempre, quase sempre, contigo ao centro. E quando é que nos vamos cansar de observar? A vida alheia sempre quisemos ver. Aliás, a literatura também vem disso, de se contar histórias, da importância de chamar a atenção dos outros para se sentarem a ouvir uma história. Todos nós temos as histórias dos avós, as histórias, o princípio da literatura, o princípio da poesia é oral. Esta necessidade de te pôres ao centro, sem teres nada, eu não quero ser... Tu estás a influenciar pessoas para comprar, porque na verdade depois esta linha narrativa que foi apropriada não só pelas redes sociais, mas também pela política que se faz hoje em dia, e tristemente, e já que estou aqui, não estou a dizer que é o caso, mas por muitos meios de informação que talvez num primeiro momento tenham tentado combater essa maneira de fazer informação, mas que depois muitos deles se renderam e foram atrás da grande frase, da frase feita, do choque, porque naturalmente será muito difícil mesmo para os meios mais tradicionais combaterem isto, porque naturalmente a atenção das pessoas já só funciona desta maneira, com o embate, com o choque, com a frase curta e com uma imagem, sempre uma imagem. Achas que cada vez mais será difícil as pessoas terem imaginação quando é tudo imaginado por elas? Quando dizias há pouco que as pessoas já não estão sozinhas, e quando dizes que não estão sozinhas é porque estão constantemente a ser bombardeadas com ideias e informações de onde é que fica realmente o espaço para tu procurares coisas que não esperavas? Onde é que está o inesperado? E se não há inesperado, onde é que há imaginação? É por isso que eu digo que combato isto, eu, Matilde, porque preocupa-me muito a minha capacidade imaginativa e a minha capacidade literária, se estiver constantemente a ser bombardeada com informação que todos aqui, e a maior parte das pessoas, os amigos com quem falamos, dizem: eu na verdade não tenho interesse. Eu passei 1 hora agarrado ao telefone, há pouco vi um cartoon numa revista que era um desenho de uma lápide e que dizia 50% da vida no telemóvel, 50% à procura do telemóvel. E onde é que fica o espaço? Já para não falar que isto tudo... Há um desmaterializar cada vez mais do humano. Quando tu podes editar a tua própria vida para ser aquela figura que é apresentada à outra através de um ecrã, tu desmaterializas-te cada vez mais o teu corpo, o teu tom de voz, e até a tua capacidade. Não terá sido fácil. É fácil trazer um objeto da minha infância, mas não será tão fácil procurares um objeto do hoje. Porque cada vez mais há uma desmaterialização total das coisas à tua volta. A música não se agarra, está na internet, as fotografias. Onde é que vai ficar, por exemplo, o arquivo daqui a 30, 40, 50 anos? Da nossa troca de correspondência, que é toda feita na nuvem, que na verdade não é exatamente uma nuvem, são os cabos debaixo de água. Onde é que isso vai ficar? Onde ficam as imagens? Onde fica a canção? E onde fica muitas vezes a literatura, que muitas vezes é publicada só
online. Ou Preocupa-me. seja, não é só uma questão de imaginação, também é uma questão de memória. De memória. Não, já estás a responder mais ou menos à pergunta que eu faço sempre, que é porque é que a nossa geração de 80 é a melhor de todas? Eu não acho que seja a melhor de todas. É uma provocação, mas depois agora tens que responder. Sabes que há pouco pensava, nós somos uma. Eu tenho 40, faço 42, já não somos muitos os desta idade, da geração de 80, que teremos avós, porque a lei natural é não termos, e tenho pensado que faz muita falta. Eu, por exemplo, dizer-te que a geração dos nossos avós era uma geração muito. Porque tinha passado por outras coisas, tinha uma capacidade imensa, também porque já os apanhamos avós, e portanto é diferente ser avô do que ser pai, mas já os apanhamos com uma, não sempre serenidade, mas um tempo dado às coisas e às pessoas que nós ainda não estamos nem um pouco aí, e portanto ainda não provamos que somos a melhor geração. Somos uma geração, repito, Humpty, que está a ter a capacidade, nem todos, porque sabemos bem o quanto tudo isto que falámos se tem refletido um pouco ou bastante na saúde mental, nem todos têm aguentado esta transição, muitos sim, muita gente tem conseguido agarrar, mas eu tenho a sensação que vamos sempre a correr um bocadinho atrás do mundo que vai à nossa frente, porque somos a primeira geração, eu acho que mais do que a Revolução Industrial, mas o mundo estará cá ou não para ver. Esta revolução da inteligência artificial e da internet, estamos a assistir a ela e portanto somos um pouco essa geração que está a tentar trabalhar com o que tem. A geração seguinte já não sei se será melhor ou pior, espero que seja melhor, espero que isto seja sempre para melhorar, e cabe-nos também um bocadinho a nós passar estas memórias, porque a partir da seguinte, a brincadeira da cassete, a brincadeira do vinil. Eu não vou dizer a brincadeira do livro, porque o livro ainda está aí e recomenda-se, mas disto eles já não terão memória, deste arquivo físico. Como é que vamos organizá-lo? Isto preocupa-me muito. Eu poderia responder sobre a minha geração, então a nossa geração poderia, já que faz esta transição, preocupar-se muito em organizar o arquivo do nosso tempo e dar uma temporalidade. Agora estou a ter esta entrevista, e esta entrevista, para a minha enorme alegria, passaria na rádio e nunca mais passaria, mas não, vai passar eventualmente online, mas se calhar pode passar daqui a 10 anos e já não será abril de 2024, vai passar a ser outra coisa qualquer. Como é que vamos resolver esta questão do tempo na geração que vem depois? Em abril de 2034 vai continuar a ser ouvida com muito gosto das pessoas ouvirem aquilo que tu disseste aqui, e acho que vou mudar o nome do podcast para a geração Humpty Dumpty, que acho que é uma expressão ótima que até agora ninguém tinha usado. Matilde, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.